Será que é necessário pagar imposto de renda sobre o que você recebeu dentro de um processo trabalhista? Já já chega o prazo para a gente realizar a declaração do imposto de renda e é importante ficar atento a essas informações. Vem comigo nesse vídeo. O prazo para a gente apresentar a declaração do imposto de renda já abriu agora em março desse ano e muita gente já está correndo atrás de informação e também dos informes para conseguir fazer uma declaração do imposto de renda bem completinha, bonitinha, para não cair na malha fina. Por conta disso, a gente resolveu fazer esse vídeo trazendo algumas informações gerais a respeito da declaração do imposto de renda que você, trabalhador que recebeu um processo trabalhista, precisa ficar atento. Vamos então para algumas informações. Primeiro de tudo, a gente precisa lembrar que a declaração do imposto de renda que está sendo feita agora em 2026, ela se refere aos fatos de 2025. Então, você, trabalhador que recebeu um processo em 2025, precisa declarar agora nessa declaração de 2026. Então, aquelas pessoas que receberam em outros anos ou que ainda irão receber e têm um processo ativo, não precisam se preocupar com relação a essa declaração desse ano. Claro que é sempre o momento também de corrigir, eventualmente, declarações que ficaram equivocadas nos anos anteriores, tá? Mas então, eu sou um trabalhador, fiz um processo e recebi ele durante o ano de 2025. O que é que eu preciso prestar atenção e como é que eu vou saber fazer essa declaração, né? Como é que eu vou declarar esse valor que entrou oriundo de um processo trabalhista? Primeira dica que eu trago aqui no vídeo que você precisa ficar atento, ou então o seu contador, aquela pessoa responsável pela sua declaração de imposto de renda, é a que se refere o valor que foi recebido. Será que todo ele é indenizatório? Será que todo ele se refere a verbas de caráter salarial? Isso precisa ficar discriminado porque você vai lançar de maneira separada na declaração do seu imposto de renda. Para aquelas pessoas que fizeram um acordo ou que tiveram dinheiro recebido através de uma condenação, há sempre documentos dentro do processo judicial que vão especificar o que se refere a indenizações e o que se refere a verbas de caráter salarial. Isso é necessário para que se lance de maneira correta cada um dos valores dentro da declaração do imposto de renda, tá bem? Então, primeiro de tudo, atenção nesse sentido. Segundo ponto que eu trago aqui também é a necessidade de declarar os honorários. Então, o quanto você pagou ao advogado, aquela nota fiscal que ele emitiu, também precisa ir para a sua declaração do imposto de renda, tá bem? Isso também vai constar lá, também vai estar registrado. Então, sempre pegar direitinho a nota fiscal com o seu advogado e lançar também essa dedução desse valor que foi pago para ele, junto com aqueles valores que você recebeu em razão do processo que foi feito, tá certo? Terceira informação que eu trago aqui, que talvez seja a mais importante do vídeo e a mais esperada por todos. Não há a necessidade de pagar imposto de renda nesse momento, tá? Agora todo mundo ficou mais tranquilo, né? Por quê? Porque aqueles processos que se vê que é necessário realmente haver esse pagamento, ele já é retido na fonte. Então, quando há uma condenação, a liberação do dinheiro para um trabalhador, a gente observa que o próprio fórum, a própria justiça, ela já faz a retenção do imposto de renda que é devido e destina de fato lá para o governo. Então, não há necessidade nesse momento de você, trabalhador, quando está declarando esse valor recebido, pagar mais algum imposto sobre isso, tá bem? Agora eu trago também uma quarta informação que talvez seja uma dica muito valiosa também para vocês, que aquelas pessoas, né, que se enquadraram nessa situação de ter o imposto retido lá na fonte no momento da liberação do dinheiro, elas devem ficar atentas porque talvez seja possível, inclusive, reaver parte desse valor. O que eu quero dizer com isso? Existe a possibilidade de ser feita uma restituição. Quando o trabalhador ele apresentar, por exemplo, gastos médicos, gastos com escola, né, com educação, inclusive dos seus dependentes, pode ser que seja feito o cálculo e seja verificado que de fato ele tem direito de fazer uma restituição de parte do valor que foi retido no processo trabalhista. Então, a notícia positiva de todo esse vídeo é que, além de você não ter a obrigação de pagar, você ainda tem a chance de restituir, dependendo ali das suas finanças, dos seus gastos. Então, novamente, é interessante que você, ou a pessoa que está sendo responsável por fazer essa declaração, faça também essa análise e apresente o maior número possível de gastos médicos e de educação que você e seus dependentes tiveram para tentar conseguir essa restituição, tá bem? Claro que tem pessoas que eventualmente não vão ter direito a essa restituição justamente porque sequer foi recolhido imposto sobre o valor do processo. Existem muitos e muitos processos, principalmente aqueles de valores não tão elevados, que realmente não é devido nada a título de imposto de renda e nada é recolhido, nada é retido no momento de liberação. Então, nesses casos, a pessoa realmente não vai ter nada a restituir porque sequer houve um recolhimento, tá bem? Então, essa dica é válida principalmente para aquelas pessoas que têm um processo de valor maior e que perceberam que no momento de liberação teve essa restituição do imposto de renda, tá ok? Algumas pessoas ainda seguem com a dúvida com relação
relação ao valor de imposto de renda a ser pago, né? Porque como muitas vezes é recebido um montante um pouco maior, como é que pode, né, não ter que pagar o imposto de renda sobre isso? O que acontece? Por mais que a gente receba um valor maior, muitas vezes ele é referente a diversos meses de contrato de trabalho. Então esse recebimento acumulado, ele vai ser distribuído, fatiado ao longo dos meses que realmente aconteceu aquela prestação de serviço. E é por conta dessa divisão que muitas vezes o trabalhador ele vai ficar isento daquele imposto de renda, né, sendo recolhido na fonte no processo trabalhista, porque essa divisão ao longo dos meses desse recebimento acumulado, ele vai fazer com que o valor reduza muito e aí as verbas que estão de natureza salarial não vão ultrapassar o limite para se fixar um imposto aí para ser devido. Então, nesses casos, quando a gente pega o montante total, verifica o que é salarial e ainda divide pelo número de meses em que houve a prestação, em que houve o trabalho, a gente chega realmente num cálculo em que o imposto de renda não é devido pelo trabalhador, o que é muito positivo, eu acredito, né? Ninguém aí quer sofrer deduções que não sejam de fato necessárias, tá? Dica final aqui do vídeo é com relação de novo à restituição. Aquelas pessoas que tiveram, então, um imposto retido, né, que tem esses gastos médicos, que vão conseguir fazer uma restituição, quanto antes enviarem a declaração, melhor. Por quê? Porque a Receita, ela faz lotes de restituição e o primeiro lote já vai acontecer agora no finalzinho de maio desse ano. Então, dia 29 de maio vem o primeiro lote da restituição e aquelas pessoas que começaram a apresentar sua declaração bem rapidinho, logo nos primeiros dias, já podem ser contempladas, já podem ser beneficiadas com essa restituição que vai acontecer no final de maio, tá? Outra coisa também muito importante é ficar atento ao prazo final da declaração, né, para entrega da declaração, que é o dia 29 de maio, tá? Tem alguns anos aí que esses prazos foram sendo prorrogados, mas a gente não pode contar com isso. Então, já se programa para no dia 29 de maio, no máximo, a tua declaração tá sendo entregue. E claro, aquelas pessoas que vêm ter a possibilidade de restituição, quanto antes melhor, porque assim consegue cair num lote que venha mais cedo, né? Como eu falei, primeiro já vem aí no finalzinho de maio. Então, se você acha que tem a chance aí de pegar uma restituição, já antecipa a declaração para você conseguir receber o quanto antes essa restituição, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, então, aqui das informações do vídeo. Acredito que muitos já vão conseguir ter um norte, né, e clarear um pouquinho sobre a necessidade ou não de fazer essa declaração. Sempre que você for declarar, né, eu vou declarar porque eu tenho outros patrimônios. Sempre que for declarar, coloque esse processo trabalhista lá junto na declaração, coloque as informações lançadas da maneira correta, né, quantidade de meses, o que é indenizatório, o que é salarial, o que foi pago ao advogado, para que tudo fique bem direitinho e aí não corra o risco de cair na malha fina, tá bem? Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem com os colegas, se inscrevam também aqui no nosso canal. Nós colocamos sempre vídeos novos com conteúdo de direito trabalhista para trazer informação para você e te manter bem informado sobre os seus direitos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!